Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live sobre efeitos e impactos do racismo na maternidade das pretas. É uma live direcionada para mães, mas todos são convidados para discutir com a gente esse tema. Quem vai falar com a gente hoje é a psicóloga Graziele Gomes. Ela é terapeuta, palestrante. Ela dá cursos pela internet, tem publicado lives, tem publicado bastante conteúdo que tem ajudado muitas mulheres. E o nosso grupo tem muita gente que está envolvida com cursos, com conteúdo dela. E por isso que eu chamei para que ela fizesse essa live e ela aceitou para fazer essa live. Olá, Oiê, tudo bom? tudo bem? Bem-vinda. Prontíssimas. Ah, que legal que você aceitou o convite. Estou muito Lógico, feliz. nossa, um prazer. Um prazer para mim, de verdade. Estou muito feliz. Eu já acompanho o seu trabalho, já vi vários vídeos seus e é incrível. Incrível o que você Ah, faz, que você contribui com a gente. Temos mulheres no grupo que fazem também cursos teus e aí trocam, compartilham. Aí eu falei, nossa, ela tem que conversar com a gente, tem que fazer uma live com a gente. E estou esse muito tema, feliz, estou que é muito feliz. maravilhoso também, e eu acredito que a gente vai crescer muito essa noite. Tenho certeza que sim. Agradeço demais pelo convite. Agradeço também pelo carinho, né? Porque quando eu fiquei sabendo que o convite para o meu curso foi para um grupo de mulheres pretas, tem até uma live que eu falei, nossa, que maravilha! Estou muito feliz! E grupo de mães pretas, porque assim, eu sou uma mãe preta, eu fui uma mãe solo durante muitos anos, Sim, e sim. assim, é a minha história, né? Então, falar sobre isso para mim vai ser muito natural. E aí, você me convidando, eu já tive ideia para outros cursos, porque a minha cabeça não para, né? Então, já estou assim, pensando em produzir um curso especificamente para mães pretas, porque é Olha um que público legal. que é imenso e que não é Verdade. visto, né? As Uhum, pessoas meio que ignoram a nossa existência e sim. colocam a gente numa caixinha das mães como se fosse todo mundo igual. E Uhum. aí já começa a me incomodar bastante. Mas assim, estou muito feliz por vir aqui. Até queria te agradecer de novo, mais uma vez, publicamente, pelo convite, pela presença nos cursos, pelo carinho, porque nós precisamos estar juntas, né? Com certeza. Principalmente para falar de nós. Com Então, certeza. não dá para ser diferente. A gente tem que estar aqui presente, marcando presença mesmo e falando sobre o que a gente conhece, que é a nossa vivência. Sim, E sim. aí, li muito, li muita coisa para poder falar hoje, mas resolvi que não vou falar sobre nada que eu li, porque falar do que é experiência para mim é sempre muito melhor, porque Uhum. a gente está falando de algo que a gente vivenciou. E eu vivenciei isso, vivenciei essa maternidade, vivenciei todos os efeitos do racismo, todo tipo de preconceito, de exclusão. Eu Uhum. engravidei muito nova, engravidei com 18 anos, fui mãe com 19. E isso, Caramba. eu tenho 34 hoje, minha filha tem 15, então imagina isso há 15 anos. Se hoje já Uhum. é muito complexo, imagina isso há 15 anos. O negócio era Imagina. muito feio, Uhum. né? E eu, assim, bem novinha, com carinha de mais novinha ainda. Então, o negócio era pesado, porque, nossa, que inconsequente, como que Uhum. engravida assim, não conhece camisinha, não conhece remédio, se bobear não sabe nem quem é o pai, né? Que são coisas que a Uhum. gente escuta, infelizmente. Então, eu passei por isso e falar sobre isso para mim é muito caro, justamente porque é algo que foi uma vivência. E eu entendo quando as mães falam para mim: ah, Grazi, me tratam mal no hospital, me tratam mal nos lugares que eu vou com meu filho, me tratam mal quando me veem grávida. Uma mulher preta grávida causa um incômodo, né? Ainda Uhum. nos dias de hoje, a mulher preta grávida é como se fosse um absurdo.
É Sim, como se verdade. fosse mais uma pedinte, é como se fosse mais uma que tivesse aí dando gastos para o governo, né? E a gente sabe que o olhar é esse. A gente sabe que quando olham para a gente diferente, não é porque estão nos admirando, é muito raro. E Uhum. aí, falar desse lugar de racismo é falar de uma vivência de pessoas pretas. E aí a gente inclui os homens pretos, lógico, Também, com porque todos certeza. os homens pretos têm uma mãe, né? Que é uma Uhum. mulher preta, na maioria das vezes. E era de uma mulher preta, né? Então, exatamente. Então, como não incluí-los também nessas dores e nesse sofrimento que essa maternidade trouxe também para eles, que receberam ali a orientação de uma mãe preta, e como que isso teve um peso na criação deles? Porque aí a maternidade ela vai incluir todo mundo, ela vai incluir esse pai que é ausente, ela vai incluir as pessoas que estão ali para julgar e pouquíssimas vezes para ajudar. Ela Uhum. vai incluir essas crianças que são ensinadas desde criança, desde pequenininha, que elas são diferentes, que as pessoas vão olhar para elas de forma diferente. Então, essa maternidade ela é muito ampla, né? Sim. É algo que a gente precisa olhar com muita realidade. Não dá para olhar com esse olhar assim tão carinhoso, tão Romântico, fofinho. né? Não, nossa, muito romântico, Uhum. muito fofo, que as pessoas falam sobre maternidade como se fosse a coisa mais bela, mais simples e mais fácil desse mundo. Não É é. verdade. A maternidade real, ela é bem intensa, né? Bem, e A a gente gente, tem enquanto visto mãe, isso, né? No grupo de ou mulheres pretas, né? A gente tem visto muitos relatos, muitas coisas assim que são, eu diria, até sobre-humanas, e a gente fica, nossa, que realidade assim incrível, né? Assim, bem diferente do que se fala humilde. aí fora, né? Esse julgamento a gente vê muito, às vezes na escola, né? Nós tivemos uma mãe que ela falou. Oi, Voltou, voltamos. voltou. Então, esse julgamento até na escola. É, teve uma mãe relatando que chegou na escola e as coordenadoras não a respeitavam, não assim consideravam a fala dela e ela passou por grandes humilhações, né, por ser uma mãe solo preta. Então, eu acho importante realmente você trazer essa sua fala, sua experiência, para que a gente entenda e outras pessoas que ainda não entendem que existe uma diferença, que existe uma parte bem dura para que hoje isso seja falado aí entre nós e que esse vídeo corra para que as pessoas conheçam que é uma maternidade real preta. Sim, porque, na verdade, nós, enquanto mulheres pretas, enquanto pessoas pretas, mas enquanto mulheres principalmente, nós somos um ato político, né? Nós, enquanto pessoas pretas, estamos representando uma classe, um gênero, uma raça que está aqui no Brasil e que está no Brasil que as pessoas não querem que a gente esteja aqui. Essa é uma grande realidade, Uhum. né? Todo o objetivo do racismo é que a gente suma, que a gente deixe de existir. Então, Sim. inconscientemente, quando uma mulher está grávida, uma mulher preta está grávida, ela está dando continuidade. Então, ela não é bem vista. E isso faz parte do inconsciente coletivo. As pessoas não têm ideia, não têm noção do porquê a gente incomoda tanto quando está grávida. E isso precisa de muito estudo, muita compreensão, muito conhecimento sobre a própria história para entender sobre tudo que o racismo estrutural, sobre tudo que o racismo enquanto instituição, sobre tudo isso, Uhum. entender que nós estarmos aqui é um ato de resistência. E nós estarmos grávidas já ainda mais, porque a gente está dando continuação à nossa raça. Então, uma mulher grávida, branca, ela é vista com cuidado, ela é acolhida,
As pessoas na maternidade fazem carinho na barriga, as pessoas perguntam se elas querem comer alguma coisa. Todo mundo tem muita paciência. Uma mulher preta grávida, a primeira pergunta que me faziam, eu tinha 18 anos, a primeira Uhum. pergunta que me faziam é: quer ser o primeiro filho? Por quê? Porque no inconsciente coletivo, a mulher preta tem muitos filhos, ela não dá conta, ela não sabe quem são os pais, e ela é mais uma que vai precisar de auxílio da sociedade. Então, essa é a capa que colocam na gente, mesmo sem conhecer a nossa história. Assim, eu vou Uhum. contar uma coisa que aconteceu comigo que foi muito triste e que só agora, assim, há uns 5, 6 anos que eu fui me dar conta do quanto era agressivo o que aconteceu. Uhum. Eu tinha 18 anos, estava fazendo pré-natal, e aí durante uma consulta que a gente ficava sempre ali perto, naquela salinha de espera, né, com várias Sei. grávidas ali esperando para serem atendidas, e aí veio uma mulher falar sobre planejamento familiar. E ela Aham. começou a falar que era muito importante o planejamento, porque senão as mulheres iam engravidar, sem saber de repente quem era o pai. E aí ela Uhum. apontou para mim, ela apontou para mim. Caramba! E ela falou assim: como essa menina aqui, por exemplo, tão novinha, quantos anos você tem? De repente nem é maior de idade, nem Nossa, sabe quem é o pai. Assim, nossa, assim. gente. Deviam ter umas 30 mulheres grávidas ali sentadas. Tinha eu e mais uma ou duas meninas que eram pretas, as outras eram pardas, brancas, enfim. Uhum. E aí eu olhei para ela, eu falei, eu sou casada. E aí ela me olhou assim, ela, não, assim, eu não quis dizer o seu caso, mas dando um exemplo, falando, mas eu não sou esse exemplo. É um exemplo. Eu não Caramba. sou esse exemplo que você está falando. Eu sou Aham. casada, eu sei quem é o pai do meu filho, eu tenho 18 anos, vou fazer 19, então eu não faço parte desse exemplo. E aí, assim, Uhum. ficou aquele silêncio, né? Que ninguém sabia mais o que dizer. E aí, recentemente, eu vim me dar conta de que isso era racismo, porque ela Nossa. era uma mulher branca e a Uhum. maioria das mulheres ali ou estavam com os maridos ou eram brancas também. Então, na cabeça Uhum. dela, eu era uma novinha que transou com alguém, não sabia quem era o pai, né? Então, assim, Uhum. dizer que isso vai acontecer com todas as mulheres, não vai. Isso vai acontecer, na maioria das vezes, com as mulheres pretas, sim. E a violência obstétrica está aí mostrando que somos a maior parte das mulheres que sofre mais na hora de parir, que colocam a gente no soro sem precisar, que tem mais dificuldades de colocar, de dar anestesia, porque Uhum. nossa, a mulher preta é boa parideira, Aguenta mulher tudo, né? preta aguenta, né? Uhum. Então, assim, esses desafios do racismo, eles começam ainda quando a gente está grávida, porque é o começo da maternidade. E esse racismo, ele não para, ele não acaba. Não dá para É lutar verdade. contra o racismo. A gente tem que se empoderar, conhecer a nossa história e mostrar cada vez mais que o racismo existe. Quando a gente mostra que ele existe, a gente consegue enfrentar. Porque senão parece que Sim. a gente está falando aqui um monte de baboseira, né? E na Sim, sim. verdade são coisas muito reais. E isso é em todo momento, né? Eu percebo, às vezes, quando a gente vai em algum lugar, algum serviço médico, né? E aí vou eu, o Humberto, o Apolo, existe aquele olhar como se ele fosse alguém que está ali me ajudando. Ele não é o meu marido. Ele é Aham, alguém, um irmão, é um primo, é uma pessoa que está auxiliando. Nunca é um marido, né? o Porque a mulher marido, preta, ela está exatamente. sozinha, né? Então a gente Exatamente. percebe isso a todo momento. E assim, deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa. Eu tenho essa mania, eu vou querer ler tudo que todo mundo está escrevendo, Já porque comentaram aí sempre aqui. me perguntam se só tenho ele, Denise. Né, porque quando você. Eu também só tenho uma filha. A minha filha tem 15 anos agora. Então, sempre que eu saía com ela, perguntavam: ah, ela é mais velha? Ela é Ah, mais nova? Não, ela é filha única. Mas você não pode mais ter filhos? Eu falei: posso, eu não quero. Eu só quero ter ela. Mas e o pai? O que que o pai acha disso? É seu primeiro marido? E porque, de repente, se você casar de novo, uhum. você vai ter que engravidar de novo, né? Porque aí os homens vão querer ter. Então, assim, parece que a gente não é dona do nosso corpo,
parece A que a sua gente vida não é é dona da pública, nossa né? vontade. A nossa vida é pública, mas É, olham a gente como uma propriedade pública. sim, Não sei se sim. já aconteceu com você, de quererem mexer no seu cabelo no meio da rua, de perguntarem sobre as suas coisas, o seu brinco, e querer mexer como se você Aham, fosse uma estátua, né? Como se você fosse um ser ali que está parado e que todo mundo tem acesso. Então, a gente, enquanto mulher, enquanto mãe, quando a gente se posiciona na frente do nosso filho, a gente está ensinando a eles como se posicionar. sim, Por sim. mais que a gente Passar se esses envergonhe, valores, né? E a exatamente. Por mais que às realidade. vezes a gente se envergonhe, por mais que às vezes a gente fique sem reação, porque tem coisas que até hoje deixam a gente sem reação, mas é preciso uma resposta, é Sim, preciso um posicionamento. Porque aí a sim, gente está ensinando a eles como reagir. E é reagir, porque a ação sempre vai ser de outra pessoa para gente, por incrível que pareça, né? é verdade. É aquela pergunta, né, que você é da loja, você trabalha na loja, né? Um dia eu entrei numa loja e foi até interessante, porque a, a moça me perguntou: "Você trabalha aqui na loja?" Aí eu falei: "Não, a senhora trabalha?" Aí ela me olhou assim espantada, ela não. Aí eu falei: "Ah, então vamos procurar quem trabalha na loja." Pois é, porque a Pois é, gente tem que ser a subalterna, né? Ninguém nunca pergunta: você é a gerente da loja? Você é a verdade. sócia desse estabelecimento? Não. É sempre você trabalha, você faz a limpeza aqui. Já me pediram para pegar o cafezinho. Uma vez eu estava numa recepção na Barra, odeio a Barra da Tijuca, odeio, odeio. Tenho que dizer isso sempre, que eu odeio. Mas eu estava numa recepção de uma clínica e aí eu estava lá sentada, como todas as outras mulheres estavam lá sentadas, eu estava lendo uma revista. Olha, eu estava lendo Uhum, uma revista. E aí entrou uma mulher, me cutucou assim no ombro, falou: você uhum. pode pegar um cafezinho para mim? Nossa, gente. Aí eu falei: eu nem sei onde tem café. Inclusive, se você descobrir, me fala que eu vou pegar um para mim também. Porque eu amo café e eu nem sei onde tem café aqui. Aí ela me olhou assim, sem graça. Aí a menina da recepção: querida, se quer café, a gente pega ali dentro. A senhora também quer? Eu falei: Aham, quero, com 3 gotinhas de adoçante, por favor. Aí ficou aquele mal-estar, assim, aquele climão, né? Mas imagino. nós precisamos nos posicionar. Essa é a questão. É a gente se posicionar. É verdade. Já colocaram outro comentário aqui. O Bruno, deixa eu ver aqui. O Bruno estava falando que na maternidade, quando ele estava com a esposa, que as pessoas que trabalhavam na maternidade, em que eu e minha esposa tivemos nossos filhos, a equipe de enfermagem se surpreendeu por nós estarmos ali. É exatamente isso que você falou, né? É sempre assim. Não parece que um casal negro pode ter filhos. Não parece que um homem vai assumir a maternidade com uma mulher negra. Porque o estereótipo é esse. A mulher negra, ela vai estar sempre sozinha, ela sempre vai ter muitos filhos, ela sempre vai ser dependente financeiramente e ela sempre vai incomodar. A criança da Uhum. mulher negra incomoda. Pode ter uma criança lourinha do olho azul fazendo um inferno numa recepção. Todo mundo vai Uhum. falar: ai, que bonitinho. Ai, criança, gente, é assim mesmo. Ah, pega no colo. Cadê a mãe? Ah, que amor. Sabe que ele quer comer alguma coisa? Se bobear, vão até se oferecer para comprar um doce para a criança. Agora, vai a mãe preta com o filhinho preto em algum estabelecimento e a criança faz um grito. Acabou. Todo mundo vai olhar de cara torta, vai começar os comentários. Daqui a pouco alguém levanta e fala: mas cadê a mãe dessa criança? Não está vendo que está incomodando? Então, se olha que uma criança é preta, automaticamente a mãe da criança é uma mulher preta. Então, Sim, o sim. incômodo ali se torna presente e faz parte do inconsciente coletivo. Então, depois que eu me formei em psicóloga, que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender as coisas que tinham acontecido comigo e as Uhum. coisas que eu via acontecer e não entendia. Porque você vê, uma mãe preta, ela sempre é vista como alguém que precisa de ajuda, como você falou. A primeira coisa, ela precisa de ajuda e se tem alguém com ela, está ajudando ela, não é o companheiro, Uhum. né? E quando uma mãe preta chega no local, o que chega no local é uma afronta.
Então, o que nós temos que nos preparar quando a gente estiver com o nosso filho. Eu sofri tantas violências. Eu sofri violência puerperal, que é depois que a gente tem o bebê, Aham. aí a gente vai na maternidade para tomar vacina, para tirar ponto. Eu tive filha de cesariana, e aí eu fui tirar os pontos com 10 dias, 12 dias. Quando eu cheguei lá, a menina falou: ah, cadê sua filha? Eu falei: ah, tá ali fora com a minha mãe. Ela: nossa, mas você é bem novinha, né? Eu falei: é, eu tenho 19 anos. Aí eu repeti: eu tenho 19 anos, eu sou casada, meu marido está trabalhando e a minha Uhum. mãe está ali fora com a bebê e eu vim tirar os pontos. Ah, foi cesariana? Foi. Não aguentou, não, o parto normal? Nossa, Então, assim, você vai vendo que com pessoas brancas, esse tipo de conversa não acontece. não existe. Esse tipo de pergunta invasiva não existe. Então, Uhum. se isso não é racismo, é o quê, gente? A gente tem que entender e aceitar que o racismo é uma realidade e enfrentar e mostrar que a gente está percebendo que aquilo é racismo. Então, Verdade. dentro de todas as situações da maternidade, desde o início, na gravidez, puerpério, quando você está com um bebezinho, você vai passar por isso, sendo o seu filho branco, preto ou pardo, né? Nós, É. enquanto mulheres pretas, vamos ter filhos pardos e pretos. Então, os nossos filhos, quanto mais clarinhos, de repente, mais comentário a gente vai ouvir. De repente, mais comentário cruel a gente vai ouvir. Uhum. Mas se for um filho preto, a gente também vai ouvir gracinha. Então, é uma questão mesmo de conhecer a nossa realidade, de conhecer a realidade do país em relação ao racismo. É, Por quê? Não é algo que a gente escolha, né? e você como psicóloga, o que que você assim orientaria para as mães na educação dos filhos, né? A questão de autoestima, a questão de viver diário, né? Como é que pode haver? Porque a gente pensa assim, existe a educação, que é a educação básica, né? Que a gente tem que dar. Existe essa realidade do Uhum. racismo que já sobrecarrega essa mulher, e ainda existe o racismo que o filho vai sofrer. Ela tem que carregar o racismo que ela sofre e o racismo que o filho vai sofrer e o dia a dia da maternidade. Como que concilia todas essas realidades ali, né? É difícil porque, assim, quando a gente conhece o racismo, a gente identifica. Então, a primeira coisa que eu oriento a todas as mães pretas é a olhar para o filho e valorizar cada traço dele, cada traço, cada característica e falar para ele: olha como isso é bonito, olha como seu nariz é bonito, olha como sua boca é bonita, nossa, que cabelo lindo, vamos fazer um penteado nesse cabelo, sendo menino ou sendo menina, porque aí você está mostrando que são características dele e são próprias da raça dele. Nós, enquanto pessoas pretas, temos características físicas que são de pessoas pretas. Então, hoje em dia, a gente ainda tem mais aí, tem youtuber, tem ator, tem atriz, né? A gente tem Uhum, mais pessoas pretas na mídia para mostrar, olha aqui fulano, tá vendo como você parece com fulano? Ele também é preto. A gente que uhum, é preto tem essas características assim, assim. Se algum amiguinho seu for preto, você vai ver que vocês têm isso de parecido, mas valoriza aquilo enquanto característica positivamente e uhum, sempre martelando na cabecinha dele. Você é diferente de todo mundo porque todo mundo é diferente entre si. Não existe ninguém igual. Os brancos vão ter as características deles, você vai ter as suas características e ninguém está errado. Não tem errado. Cada um é de um jeito. Então, se alguém falar para você que isso é feio, você vai olhar no espelho, vai lembrar do que a gente está conversando e vai saber que tudo em você é bonito porque é seu. Então, é a gente reforçar nessa criança que as características dela são próprias dela e que são heranças da mãe, do avô, do pai, do bisavô, das pessoas que vieram antes, né? Então, reforçar o quanto é importante reconhecer a beleza dos nossos traços. Porque tudo que a mídia mostra aí, todos os comerciais e programas de TV,
e tudo, raramente tem pessoas com os nossos traços. Então, o que a gente conseguir encontrar, hoje em dia a gente, graças a Deus, tem a internet, a gente consegue ver filmes, a gente consegue encontrar aí seriado, tudo que tenha presença de pessoas pretas, né? A gente teve aí o Pantera Negra, que qualquer criança preta vai se identificar. Então, é esse tipo de ensino que a gente deve dar. Mostrar para eles as nossas características, dizer que não é um defeito, que não é feio, que não é diferente, mas no sentido pejorativo. Porque a gente sabe quando alguém fala, nossa, mas seu cabelo é diferente. Ah, A sim, gente esse tom, né? percebe. É verdade. Exatamente. A gente sabe que esse diferente aí no fundo esconde um feio, sabe? Tem assim, a gente percebe a maldade e colocar nas nossas crianças que eles vão sim encontrar pessoas racistas, pessoas que não aceitam essas diferenças e não tem nada de errado ele ser quem ele é. Mas isso é um trabalho diário. Uhum. Diário. Não tem essa de, ah, já falei uma vez, ele que lide bem com isso. Não é assim que as coisas acontecem. Não, Porque não. dependendo de onde ele for estudar, dependendo de com quem ele for conviver, de repente ele vai ser minoria. E aí, como que ele vai se comparar com outra pessoa parecida com ele, se não tem? Se tem um ou dois e que às vezes os pais não dão essa orientação e a criança vai se achar assim feia, vai se achar assim é, inconveniente ali naquele espaço, Até né? porque ela quer Então, pertencer ali, né? Quer se tornar cada vez mais igual à maioria, né? exatamente. E o pior disso é que, assim, hoje a gente vê muitas pessoas brancas que dizem que não são racistas porque têm amigos pretos. Então, Uhum. quando a gente olha para uma criança preta e ela quer ser amiga de alguém, de repente ela vai se sujeitar a algumas coisas, a algumas situações para ter amigos. E Uhum. quanto mais essa criança conviver com pessoas pretas, mais ela vai entender que não precisa ser fazer coisas extrapolantes para ser aceita por pessoas brancas. Se os brancos não me aceitam, tudo bem. É uma opção deles. Eu me aceito, minha família me aceita. Eu faço parte de uma família que veio antes de mim, que todo mundo era assim, parecido comigo, e tá tudo bem. Uhum. Então, se a sociedade não me aceita, quem eu amo me aceita. Eu tenho pessoas que me amam e que me aceitam do jeito que eu sou. Então, acho que essa questão da aceitação, do pertencimento, tem que vir de dentro de casa. Porque se não vem de casa, a criança fica sem referência. E aí ela chega em casa e fala: ah, meu amiguinho me chamou de feio. Aí a mãe fala: ah, chama ele de feio também. Gente, Uhum. peraí. Não é assim, As né? coisas não se resolvem assim. Não dá. Se você não tem uma base para você mostrar para o seu filho, olha no espelho, filho, o que, que você está vendo de feio aqui? Ah, o meu nariz que é grande. Seu nariz não é grande. Seu nariz é do tamanho proporcional ao seu rosto. Olha como é a sua boca. Olha o desenho da sua bochecha. Olha o tamanho do seu rosto. Tudo isso cria uma proporção. Então, o seu rosto é perfeito do jeito que é. Seu nariz é do jeito que tinha que ser, sua boca é do jeito que tinha que ser. E de repente pega lá um álbum de fotografia, aqui seu avô. Tá vendo? Seu nariz parece com o do seu avô. Seu nariz, sua boca parece com a da sua avó. Então, por isso Uhum. que você é assim. Mostrar para a criança que ela não nasceu de uma parede. Ela É tem verdade. ela tem uma hereditariedade, ela tem uma história, ela tem uma ancestralidade que justifica ela ser o que ela é. Então, o É. amiguinho dela tem a boquinha pequena porque a mãe do amiguinho tem a boca pequena. Então, por isso, o amigo tem a boca pequena, né? Então, eu estava lendo aqui uns comentários, a Denise estava falando que todos os dias ela diz para o filho quanto que ele é lindo e eles assistem muitos desenhos e músicas com referências pretas. É, você estava falando aí, eu Maravilhoso. estava lembrando de alguns relatos que eu vi lá no grupo. A verdade é que o racismo, ele não é uma coisa nova, mas mesmo assim pega ainda a gente de surpresa. Então, eu vejo assim essa questão da escola, né? E aí muitas mães, eu acho que não sabem como reagir e como deve ser a reação do filho. Então eu já vi Uhum. relatos de, eu falo para bater mesmo também, eu falo para revidar, eu falo para dizer que é feio também, eu falo para falar com a professora, eu falo para me chamar, para me avisar. Você como psicóloga, Uhum. assim,
você acha, qual deve ser assim, a atitude? Além de, claro, valorizar sempre a criança, mas nesse caso em específico, aconteceu um caso de racismo, aconteceu um caso constrangedor, como é que ela deve atuar, essa mãe preta? Então, quando ela tem. Primeiro, vamos pensar que essa mãe nunca conversou com o filho e o filho chegou em casa com essa demanda, né? Ah, me chamaram de feio, e o filho chega em casa chorando, ou começa a ficar muito amuado, muito quieto, ou começa a não querer ir para a escola. Mães, fiquem muito atentos. Seu filho sempre amou a escola, tá tudo bem. De uma hora para outra, ele não quer mais ir para a escola, ele chora, ele faz de tudo para não ir para a escola. Possivelmente, ele está sofrendo por racismo. Possivelmente. É muito difícil isso não acontecer e a criança ter uma mudança de comportamento brusca. Ou ele está sendo agredido, ou fisicamente, verbalmente, ou ele está sendo amuado, ou as pessoas estão realmente abusando dele de alguma maneira, pedindo favores que ele não pode fazer, assim, deixando ele de certa forma fechado, sabe? Coagido. Uhum, Então, prestem muita atenção nesses comportamentos. Primeira coisa, conversar com o filho. Olha, vamos lá, eu vou lá. Se puder, mãe, vai até a escola, sim. Primeira coisa, vai até a escola, conversa com a professora, me contou que aconteceu isso, isso e isso. Quem viu? Porque se foi na sala de aula, alguém viu. uhum, Ah, ninguém viu, ele estava na hora do intervalo, o amiguinho falou. Então, aí ela tem que falar com o filho na frente da professora. Então, filho, quando acontecer algo parecido, você fala com ela, fala com a professora, porque a professora vai saber o que fazer. E uhum, assim, nesse tom. E aí a professora, eu espero que ela saiba o que fazer, porque quando essa mãe chegar em casa, ela vai falar para o filho em relação a observa o que as pessoas estão falando para você e observa o que eu estou falando para você. Em quem você vai uhum, acreditar? Quem é a pessoa que está com você desde sempre? Quem é a pessoa uhum. que te incentiva? Quem é a pessoa que quer o seu bem? Sou eu, sua mãe. Em quem você tem que acreditar? Em mim, sua mãe. Então, se alguém falar que você é feio, você lembra. O que que você acha sobre você? Por que que você se acharia feio? Está se comparando com quem? Por que que você acha a mamãe feia? Não. Então, você é preto igual a mamãe. Aham, Isso é uma herança que eu estou passando para você. Então, não é para você se desvalorizar porque alguém está dizendo algo de você. Você vai acreditar em mim ou nessa pessoa? E é exatamente assim, é papo reto, independente da idade da criança. Criança com uhum. 4 anos entende quando você fala isso com ela. Então, uma criança com 9, 10, 11, 15, 18, né, que aí já passa aí da Aham. infância, mas isso atinge a todos nós adultos isso Sim, atinge. sim, sim. Imagina uma criança, né? Pois é. A Marcílio, Adri Marcílio falou aqui, ó, meu filho tem 3 anos e eu morro de medo de quando ele entender que passou por uma situação de racismo. Tenho medo da minha reação. É exatamente isso que a gente está Então, conversando, né? tem um caso para contar. A única vez, vou falar isso aqui, gente, é a primeira vez que eu falo isso em público, mas vamos lá. A única vez que eu briguei fisicamente na minha vida foi quando Uhum. a minha filha tinha 2 anos e meio, ela estava na creche, e teve uma mãe lá na porta, acho que nós estavam vindo em fila indiana, e minha filha estava cheia de coquinho, que eu adorava fazer coquinho nela, muito coquinho. Minha filha sempre foi muito cabeluda, então fazia um monte de coquinho. E aí ela estava vindo, e estavam vindo todas as crianças, e uma mãe falou para outra mãe do meu lado, falou, ah, ali, a macaquinha cheia de coquinho. Gente. Ela falou do meu lado. Aí eu cutuquei ela, falei, desculpa, você está falando de quem? Aí ela repetiu daquela macaquinha ali de mochilinha rosa. Depois eu não me lembro mais o que aconteceu. Eu sei que eu voei na cara dela, dei na cara dela, joguei ela no chão. Foi nesse nível, gente. Assim, foi horrível. Não vou falar que eu me orgulho disso, não me orgulho. Mas também não vou falar que eu me envergonho. Eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais falou assim do filho de ninguém. Nunca mais. Foi ruim? Foi. Foi horrível. Não recomendo. Não acho que seja a melhor alternativa. Eu tinha 20 e pouquinhos, sabe? Então, eu agi assim na raiva do momento. Eu não pensei nem duas vezes.
E aí depois a diretora da escola me chamou, teve toda uma reunião, e Uhum. a outra mãe que apanhou me pediu desculpa, falou que nunca mais iria fazer isso e tal, enfim. Então, eu depois me desculpei com ela, porque ela Uhum. realmente ficou bem machucada, mas eu não me orgulho disso que eu fiz, não me orgulho, não acho que seja o melhor caminho. Mas Ok. entendo quando uma mãe fala que não sabe qual seria a reação, porque a minha reação foi essa. Então, eu É, não tinha o mínimo de consciência que eu tenho hoje. Se fosse hoje, eu teria um outro comportamento. Eu chamaria ela, eu iria na delegacia, eu faria ocorrência, sabe? Eu teria um outro comportamento que, de repente, teria um desdobramento muito melhor. Mas uhum. naquele momento, na flor do ódio, eu voei na cara dela. Então, Aquela assim, foi a tua quando a reação no gente. momento, né? Exatamente. Eu não pensei. E eu ainda cutuquei ela e perguntei para poder confirmar. Eu falei, não, de repente é coisa da minha cabeça. E aí Aham. ela confirmou e ainda falou da cor da mochila. Então, assim, era minha filha. Era minha filha que ela estava falando. E aí eu não pensei, mas hoje eu faria diferente. E eu sempre recomendo que você respire e conte de 1 a 10. Isso é terapêutico, de verdade. Respirar fundo, contar de 1 a 10, livra você de rompantes que você não faz ideia do quanto você consegue Uhum. esfriar a cabeça, entrar de novo no seu centro e dar uma resposta positiva, uma resposta que não vai te expor, uma resposta que não vai expor seu filho, porque às vezes a gente expõe não só a nós, como o nosso filho, né? E aí a criança fica Piora um pouco a marcada. situação, Ah, né? o filho daquela barraqueira, o filho daquela raivosa, como as pessoas adoram falar da gente, né? Que a mulher preta, por si só, ela já é raivosa. Quando ela é mãe solo, então, meu Deus, ela é o cúmulo da raiva. Então, a gente precisa também se preservar, preservar a nossa saúde mental, preservar a saúde mental dos nossos filhos, para que eles aprendam a reagir de maneira mais tranquila, para que eles não percam a razão e para que eles consigam exigir o respeito. E quando você não dá respeito, você não pode exigir. Então, é um caminho de construção realmente de conhecimento e de reconhecimento do seu lugar no mundo. Porque quando a gente sabe onde a gente está, quando voltou, Pode continuar, foi. continua. Então, quando a gente sabe a nossa posição no mundo, a gente consegue reconhecer também a posição do outro. Se eu não sei o que eu sou, o que eu tenho, o que eu represento, é muito mais difícil eu saber o limite do outro. Quando eu sei impor meu limite, eu consigo entender que o outro também tem o limite dele. E aí é muito mais fácil de exigir o respeito. Mas a Uhum. maternidade é um aprendizado diário, é reforçar diariamente a beleza do seu filho, é reforçar diariamente as características da sua filha, é dizer que nós somos assim, porque nós temos uma ancestralidade que é assim, e que não é algo que a gente tenha que se envergonhar, muito pelo contrário, todos os nossos traços têm a ver com o nosso formato de rosto, de cor, tudo em nós é característico da nossa raça. Então não tem por Uhum. que se envergonhar de ser diferente. Todo mundo é diferente. Mesmo irmãos gêmeos são diferentes, gente. Então, Sim. por que a gente tem que ser um padrão, né? Tem que ser igualzinho todo mundo. Não dá para ser. Tem mais É, comentário? Ai, meu Deus, eu falo tem, muito, tem. hein? Se deixar, eu Quer vou dar falar uma até lidinha nos amanhã. comentários? Aqui, o pessoal está comentando, tá bem interessante. Falando aqui, ó. é, Deixa eu ver um comentário aqui, ó. Depois, a Thalita Peixoto colocou assim: depois que eu ouvi de uma criança da minha família que pessoas negras fedem, sempre que estou com uma criança preta, digo que ela está cheirosa. Depois que meu filho chegou, falo todos os dias. É, é isso aí. Meu Deus do céu. Da família. Isso, Gente, pra você ver, isso. né? Como o racismo, ele cria um auto-ódio, inclusive nos pretos, nos próprios pretos. E aí Uhum, você começa a querer tudo que não tem a ver com você. Você começa a desejar, a almejar algo que não tem a ver contigo, mas que você identifica que é melhor do que você, porque você se odeia. Então, como você se odeia, tudo que está em você não presta. Como que uma pessoa vai falar que uma criança preta fede, gente?
Meu É. Deus, E voltando à questão da surreal. reação, teve uma mãe aqui que falou que o filho de 11 anos passou por isso e ela não teve reação a não ser chorar, né? Pois Voltando ao que é, a gente então assim, conversou, né? Não sabe às o que vezes a fazer. gente não tem, às vezes a gente não sabe como reagir. Assim, eu já passei por situações enquanto adulta, Uhum, comigo, de eu ficar assim, congelada e falar, gente, não tô acreditando que eu tô passando por isso. Então, tem realmente momentos que você fica admirada, ou com uma fala de alguém, ou com o olhar de alguém. E quando é com nossos filhos, então, meu Deus, a gente perde o controle. Porque o choro é isso. Também é uma demonstração de incredulidade, de você não uhum, sabe o que fazer. Então, realmente, não é errado você chorar. De verdade, eu compreendo. Eu sei o quanto dói, porque é doloroso. O que dói na gente, quando a gente fala de racismo, não é o que está acontecendo, mas é uma lembrança que vai vindo e que é uma lembrança muito ancestral do quanto a gente sofre ainda por ser preto nos dias de hoje, 2020, século 21. Já acabou a escravidão, né, há muito tempo, né? A uhum. escravidão formal, né, já acabou há Sim, muito sim, tempo, é. mas a gente continua ainda sendo as que mais sofrem violência, as que mais morrem por feminicídio, as que mais sofrem todo tipo de agressão, inclusive agressão doméstica. Nós continuamos sendo estatística negativa. Os homens pretos, os que mais morrem, os que mais são presos, os que mais são assassinados, os que mais sofrem violência policial. Então, não dá para a gente não sentir dor quando a gente percebe que está vindo diretamente para a gente. A gente se torna mais uma na estatística. Então, a dor é isso. Olha aqui. A Gil tá falando aqui, ó. Nossos filhos são atacados por toda parte. Por isso o amor tem que ser servido o tempo todo dentro das nossas casas. Exatamente. E tem que ser o amor mais genuíno possível. Aquele amor que você teve pelo seu filho quando você viu ele a primeira vez. Tem que ser esse amor quando você vai falar com ele sobre racismo. Tem que ser esse amor. Aquele amor puro, sem nenhum tipo de maldade. Aquele amor quando ele nasceu, você olhou e falou: meu filho, independente da idade que ele tenha, quando você for falar de racismo com ele, você tem que olhar para ele com esse amor. Porque é esse amor que ele vai sentir. Não é aquele amor de, minha mãe fala que me ama só porque é minha mãe. Não, Uhum. é aquele amor de eu amo você e tudo que eu tô te falando é verdade. Eu não tenho por que mentir para você e você precisa acreditar no que eu te digo, mesmo que milhões de pessoas te falem uma coisa diferente do que eu estou te falando. A minha palavra para você nesse momento precisa ser a palavra real, precisa ser a palavra da verdade. Porque assim, os pais são referências dos filhos, sempre, Uhum. sempre. Inclusive, a ausência de um pai também se torna uma falta de referência por conta dessa questão. Então, as mães solos que estão me ouvindo, escutem o que eu estou falando para vocês. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala do pai do nosso filho para o nosso filho. É Por isso quê? importante. O nosso filho, ele é metade da gente, metade do pai. Vou tentar falar de uma maneira bem simples para a gente poder entender. A gente tem metade da gente, metade dos nossos pais. Ou metade nosso, metade do marido no filho. Então, toda criança tem 50% do pai e 50% da mãe. Beleza. Se eu digo para o meu filho que eu odeio o pai dele, ele tem 50% do pai, então eu odeio uma parte dele. E isso fica no inconsciente dele. Então ele vai sempre pensar, alguma coisa nele faz a mãe odiar ele. Então ele também se odeia em algum ponto. Então quando a criança às vezes tem uma raiva, tem um impulso ou tem uma depressão, tem uma rebeldia, ela não está se aceitando. E o que ela não está aceitando nela, às vezes é o que a mãe diz do pai, que ela sabe que tem uma parte do pai ali com ela. Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos em relação aos pais. Seu pai é um vagabundo, me abandonou, seu pai não quer saber de você, seu pai não vale nada, seu pai. E o que for. Mesmo que seja verdade, tá? Vamos Uhum. entender o seguinte: a relação de casal é a relação do casal. O seu problema com o pai da criança
é o seu problema com o pai da criança. Ele, enquanto pai, ele vai continuar sendo pai. Mesmo que ele tenha falecido, inclusive, mesmo que ele tenha sumido no mundo, mesmo que ele não tenha registrado, mesmo que ele não tenha dado R$ 1 a vida inteira, ele vai continuar sendo pai. Biologicamente, 50% dele está ali no seu filho. Então, quando você olha para o seu filho e você fala, seu pai não presta, olha o que você está falando, seu pai não presta. Você não está falando que é o seu ex-marido que não presta. Uhum. Você coloca ele como responsável, porque você está falando de alguém que é dele. Seu pai não presta. Seu pai é um vagabundo. Seu pai não quer saber de você. E aí isso tudo vai guardando, a criança vai guardando, porque o pai é dela e ela sabe que tem uma parte do pai com ela. Uhum. Então ela começa a introjetar, às vezes, as características que a mãe fala do pai. Ela começa a guardar para ela e muitas vezes, inclusive, a mãe compara. Nossa, você está agindo igualzinho o seu pai. E aí você falou que o pai não valia nada, então automaticamente a criança Ela também não associa, vale. né? Ah, ah. Assim, é tudo muito inconsciente, mas é muito real. Tanto que a gente vê aí, mas o meu filho, o pai dele não valia nada, traía todas as mulheres, me traiu, e agora meu filho também trai a namorada, não é fiel, tá cada hora com uma mulher diferente. O que foi que ele aprendeu sobre esse pai? A única Uhum. coisa que ele aprendeu foi aquilo. Tem uma parte do pai dentro dele, então se foi aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele vai reproduzir. Então, Nossa. assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos em relação aos pais. Sendo um pai preto, sendo um pai branco, sendo um pai presente, sendo um pai ausente, aquela criança não vai deixar de ter o pai dentro dela. Então, se alguma coisa naquele pai, em algum momento da vida, valeu a pena, porque você teve um filho com ele. Se não foi estupro, aí a gente está falando de uma outra situação. Se não foi estupro, em algum momento você amou aquele homem. Mesmo que tenha sido só no momento do sexo, no momento que vocês estiveram juntos ali para você engravidar. Algo naquele homem te despertou a atenção. Quando você olhar para o seu filho e for falar desse pai, fala sobre aquela coisinha pequena de 1% que era bom nele. E aí aquela Uhum. criança vai começando a olhar o pai positivo que ela tem dentro dela. É complexo, É mesmo. mas é uma realidade. Quando você É. observa as crianças, você percebe. Então, entrando nessa área aí que você tão bem está abordando, uma coisa que surgiu também nos nossos diálogos aí no coletivo, e que eu queria te perguntar, como é que essa mãe solo ela pode agir com essa falta do pai, né? Tem algumas mães que tentam aí preencher, por exemplo, o pai marca que vai visitar e não vai. Aí a mãe diz, ele não pode. O seu pai vai te dar o presente, sim, ele deve estar ocupado. E ela tenta ali, né, disfarçar aquela falha daquele pai. Ou umas já dizem, eu não quero nem saber, eu nem aviso que vai ser o aniversário, eu faço a festa, vou vivendo com ele, e um dia que ele quiser, ele vai entrar em contato, e aí Procurar, o filho vai procurar, ou aí o filho já não tem, né, essa referência, ele já vai crescer sem essa figura paterna, e aí ele que, a expressão que é usada, né, ele que se vire para conquistar o amor desse filho. Então a minha pergunta é como é que essa mãe ela deve agir? Ela deve fazer esse trabalho para poder suprir essa falta? Como é que ela deve agir frente à atitude de um pai ausente? então, o que acontece? A mãe nunca vai suprir a falta do pai. Nunca. Aliás, nenhuma pessoa vai suprir a falta do pai. Porque a presença do pai é uma presença, estou falando biologicamente, a presença do pai é uma presença biológica. Vamos supor que essa mulher se case de novo e ela tenha um outro marido, e esse marido abrace a paternidade dessa criança. A paternidade ela tem que ser via de mão dupla. Não adianta esse marido querer abraçar e a criança não abraçar ele como pai. Vai criar uma outra rivalidade e não vai ser positivo para ninguém. Mas essa mãe que não tem ninguém, não teve uma outra pessoa que substituiu esse pai fisicamente falando, e esse pai é ausente, esse pai não liga, esse pai faz promessas que não cumpre, esse pai às vezes já tem uma outra família e realmente não dá a mínima
filho. O que eu sempre indico a essa mãe é conversar com a criança e falar a realidade. Quando ela sabe a realidade, ela fala a realidade. Por exemplo, o seu pai ligou, falou que vinha. Aí o pai não aparece. Filho, a mamãe não sabe o que aconteceu, mas o seu pai não veio, tá bom? Assim que puder, eu vou ligar para ele para perguntar. Quando ele aparecer, a gente pergunta aqui na frente dele por que ele não veio naquele dia. Uhum. Resolve, porque a criança vai saber que a mãe não está mentindo para ela. Porque a criança sabe quando a mãe está mentindo. Comigo Uhum. já aconteceu isso. Minha filha uma vez ficou praticamente a tarde inteira de mochilinha nas costas, sentada na escada esperando o pai. Dei banho, dei almoço para toda indo. Chegou a banho, almoçar tarde. Vamos, tomou banho, almoçou e ela sentadinha lá com a mochilinha nas costas esperando. Num certo momento eu comecei a ligar para ele não me atendia mais, depois o telefone deu caixa postal. Eu entrei, porque eu não aguentava mais ver ela sentada na escadinha, esperando, imóvel. Ela ficou imóvel. Tipo assim, se eu sair daqui agora, em 5 minutos ele chega e eu não estou aqui esperando, como é que vai ser? Ela ficou ali sentada. Aí eu comecei a ficar mal, comecei a chorar, comecei a ficar nervosa. Nessa época eu ainda morava com a minha mãe. Aí minha mãe falou, Graziele, vamos chamar a Tainá e vamos conversar. O nome da minha filha é Tainá. Vamos chamar a Tainá e vamos conversar. Aí eu fui para a sala com ela e falei, filha, seguinte, a mamãe não sabe o que aconteceu, mas eu acho que seu pai não vai vir. Aí ela né, mãe, já tá de noite, né? Ele não veio. O que será que aconteceu? Eu falei, filha, não sei. De repente o carro dele quebrou, de repente alguém ficou doente na casa dele. Aí ela falou, mãe, não mente para mim. Meu pai não gosta de mim, por isso que ele não veio. Nossa, que E aí pesado, hein? ela começou a chorar. E foi uma choradeira, todo mundo chorou. E assim, eu falei, filha, eu não tenho como dizer isso para você. Eu tenho certeza que seu pai te ama, mas ele te ama do jeito dele. Então, cada um tem um jeito diferente de amar. O meu jeito de amar é te vendo todo dia, ficando com você todo dia, é morando com você. O jeito dele de amar, ele se satisfaz com essa distância, ele liga de vez em quando e tá tudo bem, é o jeito dele. E aí acalmou, ela parou de chorar. Lógico que no dia seguinte ele ligou, eu esculhambei com ele, briguei, sem ela Uhum. ouvir. Mas assim, até onde eu pude ser amistosa, eu fui, porque é um direito da criança que o pai acompanhe. Não porque é um Uhum. direito dele ter o filho, mas é um direito da criança ter o pai por perto. Então, até onde a criança quiser, a mãe precisa fornecer a ela esse direito. E aí, de novo, não tem a ver com o casal. Ele não presta, ele me traiu, ele é um vagabundo e não sei o quê. E o contrário também, porque tem muitos Uhum. pais que tomam conta das crianças porque a mãe largou, porque a mãe foi Sim, embora, sim, porque sim. a mãe é muito Importante falar isso também. responsável. É, É sempre, sempre, porque da mesma maneira que tem os pais ausentes, tem as mães ausentes, por sim, diversos sim. motivos. A gente está aqui fazendo julgamento. Mas existem Uhum. também os pais que querem acessar a criança. A mãe não deixa porque ele casou, acha que a mulher vai maltratar, e aí a mãe acha que não vai querer levar minha filha, porque ele não merece, porque ele me traiu. E aí fica aquele jogo de empurra, fica aquela alienação parental e a criança que sofre. Então, Uhum. tanto pais quanto mães, se vocês puderem falar a realidade para os seus filhos, sem mimimi, sem nhenhenhen e sem demonizar o parceiro. Nem demonizar o pai, nem demonizar a mãe. Nem demonizar o padrasto e a madrasta. Porque às Uhum. vezes não fala mal do pai e da mãe, mas mete a boca na madrasta. Aí a criança fica com medo. Como é que eu vou para casa do meu pai se aquela bruxa tá lá e a minha mãe fala muito mal dela e ela vai me maltratar? Então, assim, a gente tem que ser maduro, né? Quando a gente tem um filho, a gente precisa ser maduro. A gente Uhum. precisa deixar as implicâncias, as picuinhas,
os desentendimentos de lado. A sua relação com seu filho, para ser saudável, você tem que jogar limpo com ele. Criança entende tudo. Criança sabe quando a mãe está mentindo. Criança sabe quando os pais estão brigando. Criança sabe até quando os pais estão fazendo sexo. Gente, desculpa. Uhum. A gente tem que ser sincera. Então, não dá para querer, ai, mas disfarçar, eu vou falar de outra forma. Fala o que tem que ser dito. Filha, seu pai ligou, ele disse que vem. Vamos aguardar, tá bom? Se ele vier, a mamãe te arruma e você vai com ele. Ou então, se for o contrário. Filho, a mamãe ligou, falou que está vindo. De repente Uhum. ela vem, de repente não. Se ela vier, a gente se arruma e eu mando você para você ir com ela. Aconteceu alguma coisa, a mãe não pôde vir? Nada de, mas ele não vale nada. Mas ele Aham. sempre arma. É mentira, ele é um mentiroso. Lembra sempre, o que você estiver falando desse pai e dessa mãe, você está falando também dessa criança. Porque a outra Nossa, isso é bem metade da forte. criança, uma metade é sua, uma metade é do pai ou da mãe. Isso nunca vai ser diferente. E aí, dessa metade que é sua, tem a sua parte do seu pai e da sua mãe, tem a sua parte do seu avô e da sua avó, tem toda uma ancestralidade que se juntou para fazer uma criança. Uma criança Sim. não é só da mãe. Mas eu criei meu filho sozinha, eu sou uma heroína, o pai dele nunca prestou, beleza. Mas o pai dele só é pai dele porque você escolheu. A mãe dele só é mãe dele porque vocês escolheram juntos ter esse filho. Não estou falando de uma escolha em relação a aborto. Estou falando de uma Uhum. escolha em relação a parceiro. Quando você Uhum. se envolve com alguém sexualmente, isso pode acontecer. A gente tem Tem uma pessoas natureza que se programa. que até se culpam, né? Porque teve filho com o homem e ele abandonou, e aí mais para frente se mostrou uma pessoa sem caráter. E a mulher às vezes Uhum. traz com si essa culpa, né? O meu filho tem esse pai porque eu escolhi. Como que se trabalha com isso? Olha, eu vou te falar o seguinte. É engraçado falar sobre isso porque tudo aconteceu comigo. Tudo, tudo. Eu fui mãe solo até 4 anos. Então, até os 11, 12 anos da minha filha, eu era mãe solo. Eu separei do pai dela, ela tinha 2 aninhos. Então, foram 10 anos de maternidade solo, né? Então, toda essa culpa, tudo isso de as pessoas falarem que, nossa, mas você que escolheu o pai, mas quem escolhe o pai é a mãe. E que tipo de pai você foi dar para sua filha? Até nisso, né? A mãe leva a culpa da irresponsabilidade do pai. É como se nós escolhêssemos a dedo. Vou pegar aqui o mais canalha, o mais vagabundo para ser pai do meu filho. Não é assim que acontece. A gente não é responsável pela atitude, pelo comportamento do outro. Eu sou uma excelente mãe que, infelizmente, o pai não fez a parte dele. Eu não tenho como fazer a parte dele. Sou responsável Uhum, pela minha parte. Tem maridos, homens que são maravilhosos até que a criança nasça. Quando a criança nasce, muda. Ou então, uhum, são maravilhosos enquanto estão juntos. Quando se separam, acabou. Tanto a mulher quanto o homem muda de comportamento. Então, assim, a gente não é responsável pelo comportamento do outro. Isso também é uma questão que as mães solos precisam abraçar. Eu sou responsável pela minha parte. Eu tenho uhum. controle do que eu estou fazendo com o meu filho. Em relação ao pai, eu não ia escolher um qualquer para ser o pai do meu filho. E eu não tenho culpa dessa postura dele. É verdade. Tem a Carol Macedo falou aqui, ó, essa cultura da culpabilização da mulher que faz isso, né? Sempre, sempre. É como se as mulheres fossem eternamente culpadas. Se o filho é mal criado, a mãe criou errado. E às Uhum, vezes o pai nem participou da criação. Mas ninguém pensa, nossa, o pai nem participou, a mãe fez o que ela podia. Não, a mãe criou errado. Então, se o filho é mau caráter, a culpa é da mãe, que criou ele errado. A culpa não é do pai ausente, né? A culpa não é do pai que não não é. se preocupou nem em saber como aquela criança poderia ser criada. A culpa é da mãe que fez o que pôde, às vezes sozinha, se esforçou. Mas a mãe deixou ele muito solto, mas ela tinha que trabalhar para sustentar a casa. Uhum.